Eduardo sempre repetia para si mesmo que não devia nada a ninguém. Essa frase ecoava em sua mente como um mantra, uma justificativa para todas as escolhas que havia feito ao longo dos anos. Criado em um bairro simples, onde as casas eram pequenas e as oportunidades ainda menores, ele jurou desde muito jovem que jamais voltaria àquele mundo de escassez e dificuldades. Quando finalmente enriqueceu, após anos de trabalho incansável e sacrifícios, Eduardo construiu uma vida luxuosa, rodeado de pessoas que o admiravam pelo sucesso impressionante que havia conquistado. Mas ninguém, absolutamente ninguém, sabia o verdadeiro preço que ele havia pagado para chegar até ali. O preço foi a própria mãe. Dona Helena tinha criado Eduardo sozinha, sem a ajuda de ninguém. Ela lavava roupa para fora, passava horas e horas debruçada sobre tanques, esfregando roupas alheias até suas mãos ficarem vermelhas e feridas. Muitas vezes passou fome para que o filho pudesse estudar, para que ele tivesse os livros necessários, o uniforme decente, o lanche na escola. Ela trabalhava de sol a sol, com um único objetivo pulsando em seu coração cansado, dar ao filho as oportunidades que ela jamais teve. Eduardo cresceu vendo o cansaço nos olhos da mãe, as rugas que se formavam precocemente em seu rosto, as mãos calejadas que nunca paravam. Mas havia algo nela que nunca se apagava, uma luz de esperança que brilhava sempre que olhava para o filho. Ela via nele um futuro diferente, melhor, maior do que aquelas paredes simples podiam conter. E Eduardo realmente cresceu. Estudou com dedicação, passou em uma boa universidade, conseguiu um estágio em uma empresa respeitada. Aos poucos, começou a subir os degraus da carreira, cada promoção o levando mais longe, mais alto, mais distante. Mas à medida que seu escritório ficava maior e sua conta bancária mais robusta, algo estranho começou a acontecer em seu coração. Ele passou a sentir vergonha das origens. Quando seus novos colegas falavam sobre suas famílias, sobre jantares em restaurantes elegantes e viagens de férias, Eduardo inventava histórias, mentia sobre sua infância, evitava convites que pudessem expor a verdade. A lembrança da casa simples, das roupas remendadas, do cheiro de sabão em pó que sempre impregnava tudo isso começou a pesar como uma âncora que ele desesperadamente queria abandonar. As ligações para Dona Helena, que antes eram diárias, ficaram semanais. Depois quinzenais. Depois raras. Ela sempre atendia com a mesma voz amorosa, perguntava se ele estava se alimentando bem, se não estava trabalhando demais, se era feliz. Ele respondia com monossílabos, sempre com pressa, sempre com uma reunião esperando, sempre com algo mais importante para fazer. As visitas, que já eram espaçadas, pararam completamente. Eduardo arrumava desculpas, projetos urgentes, viagens de negócios, compromissos inadiáveis. Dona Helena nunca reclamava, apenas dizia que entendia, que ficava feliz em saber que ele estava bem, que estava orgulhosa de tudo que ele havia conquistado. Então, um dia, Eduardo simplesmente deixou de atender. Quando o nome dela aparecia na tela do celular, ele desviava o olhar e deixava tocar até cair na caixa postal. Depois parou de ouvir as mensagens. Depois mudou de número. Construiu um muro tão alto entre ele e o passado que acreditou que nunca mais precisaria olhar para trás. Os anos se passaram com a velocidade cruel do tempo que não espera ninguém. Eduardo virou dono de empresas, seu rosto estampava capas de revistas de negócios, ele era convidado como palestrante motivacional em eventos pelo país inteiro. Falava com convicção sobre determinação, sobre foco, sobre sacrifícios necessários para alcançar o sucesso. As pessoas o aplaudiam de pé, anotavam freneticamente suas palavras de sabedoria, o viam como um exemplo a ser seguido. Ele morava em um apartamento no último andar de um edifício de luxo, dirigia carros importados, frequentava os melhores restaurantes, tinha uma agenda sempre cheia de compromissos importantes com pessoas influentes. Por fora, era a imagem perfeita do homem que havia vencido na vida. Mas toda vez que alguém falava de família, toda vez que via uma mãe e um filho na rua, toda vez que passava por uma lavanderia e sentia o cheiro de sabão, algo apertava em seu peito. Era uma dor surda, um vazio que todo o dinheiro do mundo não conseguia preencher. E ele sempre ignorava, empurrava para o fundo da consciência, afogava em mais trabalho, mais conquistas, mais distrações. Até que, numa manhã comum de terça-feira, sua secretária entrou em sua sala com uma expressão diferente no rosto.
Ela segurava um envelope velho, amarelado pelo tempo, escrito à mão com uma caligrafia trêmula que Eduardo reconheceu instantaneamente, mesmo antes de olhar direito. A secretária disse com voz suave que aquilo tinha chegado por correio para ele. No canto do envelope estava o nome que ele não via há anos, um nome que existia apenas nas profundezas de sua memória, cuidadosamente trancado: Helena Silva. As mãos de Eduardo tremeram quando ele pegou o envelope. Seus dedos pareciam pesados, relutantes. Por um momento, pensou em jogar fora sem ler, em manter o muro intacto, em continuar fingindo que aquela parte de sua vida nunca havia existido. Mas algo mais forte o impediu. Com dedos trêmulos, ele rasgou o envelope e retirou uma folha de papel também amarelada, escrita com a mesma letra caprichosa que sua mãe usava quando escrevia bilhetes para colocar em sua lancheira na infância. Começou a ler. Meu filho, não escrevo para pedir nada. Já aprendi há muito tempo que cada um segue seu caminho, e o seu sempre foi brilhante, cheio de luz própria. Só queria que você soubesse que sempre tive orgulho de você, do menino estudioso que acordava cedo para ajudar a estender roupas antes de ir para a escola, do jovem determinado que passava noites estudando, do homem de sucesso que você se tornou. Mesmo quando você se afastou, mesmo quando as ligações pararam, mesmo quando percebi que talvez eu não fizesse mais parte do seu mundo novo e reluzente, eu nunca deixei de te amar. Nem por um segundo, meu filho. Eduardo sentiu a garganta apertar, mas continuou lendo. Estou doente, Eduardo. Os médicos dizem que não há muito tempo. Não sei quantos dias, semanas ou meses ainda tenho. Mas sabe, eu não tenho medo. Vivi uma vida difícil, mas foi uma vida cheia de amor. Tudo que fiz, cada roupa lavada, cada refeição pulada, cada noite sem dormir preocupada com você, tudo isso foi feito com amor. E eu faria tudo de novo, sem hesitar. Só queria que você soubesse uma última coisa antes de eu partir. Queria que você soubesse que tudo o que fiz na vida foi por você. Você foi meu maior orgulho, minha maior alegria, minha razão de acordar todo dia e continuar. E onde quer que eu esteja depois, vou continuar olhando por você, torcendo por você, amando você. Seja feliz, meu filho. De verdade. Não só no trabalho, mas na vida. Não cometa o erro de trocar o que realmente importa pelo que apenas brilha. Com todo o amor que uma mãe pode ter, sua mãe, Helena. Eduardo ficou completamente sem ar, como se alguém tivesse arrancado todo o oxigênio da sala. A carta caiu de suas mãos e flutuou até o chão. A sala luxuosa começou a girar ao seu redor, os quadros caros nas paredes, os móveis de designer, a vista panorâmica da cidade, tudo pareceu pequeno, vazio, sem sentido. Todas as conquistas, todos os prêmios, todos os elogios, tudo se tornou insignificante diante daquelas palavras escritas com amor por mãos trêmulas. Ele se levantou cambaleando, pegou as chaves do carro sem dizer nada para ninguém, e na mesma hora mandou o motorista acelerar para o endereço antigo, aquele endereço que ele tinha tentado apagar da memória, mas que ainda estava gravado em algum lugar profundo de sua alma. O caminho pareceu ao mesmo tempo rápido e infinitamente longo. Eduardo olhava pela janela enquanto o bairro mudava, as construções modernas dando lugar a casas mais simples, as ruas largas se tornando vielas estreitas. Memórias que ele havia enterrado começaram a ressurgir, uma após a outra, implacáveis. Ele se lembrou da mãe acordando antes do sol para preparar seu café da manhã. Lembrou dela sorrindo quando ele mostrava as notas boas da escola. Lembrou de como ela sempre arrumava um jeito de comprar um bolo no seu aniversário, mesmo quando mal tinha dinheiro para o básico. Lembrou do orgulho nos olhos dela quando ele passou na universidade. Lembrou de como ela chorou de felicidade no dia de sua formatura. E lembrou de quando parou de vê-la. De como os olhos dela ficavam marejados quando ele inventava desculpas. De como a voz dela ficava trêmula quando ele dizia que não poderia visitá-la. De como ela sempre dizia que entendia, mesmo quando era óbvio que estava com o coração partido. Quando finalmente chegou ao bairro, tudo estava ao mesmo tempo familiar e estranho. As ruas eram as mesmas, mas pareciam menores. As casas eram as mesmas, mas pareciam mais gastas pelo tempo. Ele desceu do carro e caminhou até a casa onde havia crescido, onde sua mãe ainda morava. A casa era ainda mais simples do que ele lembrava,
ou talvez seus olhos, acostumados com o luxo, apenas vissem com mais clareza agora a humildade daquele lugar. A pintura estava descascada, o portão enferrujado, o pequeno jardim que sua mãe tanto cuidava parecia abandonado. Eduardo bateu na porta com o coração martelando no peito. Bateu de novo. E de novo. Ninguém respondeu. O silêncio era ensurdecedor. Ele começou a bater mais forte, quase desesperado, gritando o nome dela. Mãe! Mãe! A palavra que não dizia há tanto tempo agora saía de sua boca como um grito de socorro. A porta da casa ao lado se abriu e um senhor idoso saiu, um vizinho que Eduardo vagamente reconhecia de sua infância. O homem o olhou com uma expressão triste, pesada de significado. Com voz baixa e carregada de pesar, ele disse que Dona Helena tinha sido levada ontem para o hospital. Ela tinha desmaiado sozinha em casa e só foi encontrada horas depois quando uma vizinha percebeu que a porta estava aberta. Estava muito fraca, muito doente. Eduardo nem esperou o homem terminar de falar. Correu de volta para o carro e gritou o nome do hospital mais próximo. O motorista acelerou pelas ruas, mas cada segundo parecia uma eternidade. Eduardo se pegou fazendo algo que não fazia há anos, rezando. Pedindo a Deus, ao universo, a qualquer força superior que pudesse estar ouvindo, que não fosse tarde demais. Quando chegou ao hospital, correu pelos corredores sem se importar com os olhares dos enfermeiros e médicos. Perguntou no balcão, quase gritando, onde estava Helena Silva. A atendente verificou no computador e indicou um quarto no 3º andar. Eduardo subiu as escadas correndo, incapaz de esperar pelo elevador. Seus pés batiam contra os degraus, seu coração batia ainda mais forte. Quando chegou ao corredor certo, começou a olhar os números nas portas, desesperado, até encontrar. Parou em frente à porta fechada. Por um momento, teve medo de abrir, medo do que encontraria do outro lado. Mas respirou fundo e empurrou a porta lentamente. O quarto era pequeno e branco, com aquele cheiro característico de hospital que mistura remédio e limpeza. Uma única cama no centro, e nela, uma figura frágil, tão pequena que parecia ter encolhido. Dona Helena estava deitada, conectada a alguns aparelhos, a pele pálida, os cabelos completamente brancos espalhados no travesseiro. Eduardo deu um passo à frente, depois outro. Suas pernas pareciam de chumbo. Como se sentisse uma presença, Dona Helena abriu os olhos lentamente. Eram os mesmos olhos que sempre o olharam com amor incondicional, agora um pouco mais apagados, mas ainda carregando aquela luz especial. Quando ela o viu parado ali, de terno caro e olhos cheios de lágrimas, um sorriso suave apareceu em seus lábios rachados. Você veio, ela sussurrou, e havia tanta alegria naquelas duas palavras simples que o coração de Eduardo se despedaçou. Todas as barreiras que ele havia construído, todos os muros, todas as desculpas, tudo desmoronou de uma vez. Eduardo caiu de joelhos ao lado da cama, agarrando a mão frágil de sua mãe, chorando como uma criança perdida que finalmente encontra o caminho de casa. As lágrimas escorriam pelo seu rosto sem controle, molhando o lençol branco. Entre soluços, ele repetia sem parar: "Me perdoa, mãe, me perdoa. Eu fui cego, eu fui ingrato, eu fui um filho terrível. Me perdoa por te abandonar, por ter vergonha de você, por ter escolhido o dinheiro em vez do seu amor. Me perdoa, por favor, me perdoa." Dona Helena levantou a mão trêmula e segurou o rosto do filho com uma ternura infinita. Suas mãos, tão calejadas de tanto trabalho, ainda eram as mãos mais suaves que ele já havia sentido. Com voz fraca mas firme, ela disse: "Nunca é tarde para voltar, meu filho. Nunca é tarde para voltar para casa." Eduardo chorou ainda mais, abraçando a mãe com todo o cuidado, com medo de machucá-la, mas incapaz de soltar. Ficou ali, ajoelhado ao lado da cama, enquanto ela acariciava seus cabelos como fazia quando ele era criança e tinha pesadelos. Eles ficaram assim por horas. Eduardo contou tudo, todas as conquistas, mas também todos os erros. Falou do vazio que sempre sentiu, da solidão que o dinheiro não preenchia, de como todas as noites, mesmo cercado de pessoas, ele se sentia completamente sozinho. Falou de como havia trocado o que era real pelo que era superficial, e de como se arrependia profundamente. Dona Helena apenas ouvia, acariciando seus cabelos, dizendo de vez em quando que estava tudo bem, que ela sempre soube que ele voltaria,
que o amor de uma mãe espera o tempo que for necessário. Naquele quarto de hospital, naquele dia que poderia ter sido tarde demais, mas não foi, Eduardo finalmente entendeu uma verdade que todo o dinheiro, todos os livros, todas as palestras motivacionais nunca tinham conseguido ensinar. Entendeu que o sucesso não vale absolutamente nada se você perde quem te amou quando você não tinha nada. Que as coisas mais valiosas da vida não podem ser compradas, não podem ser conquistadas com trabalho duro ou ambição, não aparecem em capas de revista. Que uma mão calejada segurando a sua com amor vale mais do que todos os aplausos de estranhos. Que um sorriso verdadeiro de quem te criou vale mais do que todos os elogios profissionais do mundo. Eduardo não perdeu mais tempo. Naquele mesmo dia, começou a reorganizar sua vida inteira. Contratou os melhores médicos para cuidar de sua mãe, transferiu-a para um hospital particular, ficou ao lado dela todos os dias. Diminuiu a carga de trabalho, recusou compromissos, cancelou viagens. Pela primeira vez em anos, colocou outra coisa em primeiro lugar que não fosse sua carreira. E toda tarde, sentava ao lado da cama dela e conversavam. Ele a ouvia falar sobre os vizinhos, sobre as plantas que queria voltar a cuidar, sobre receitas antigas. E ele falava também, mas agora falava de verdade, sem máscaras, sem vergonha, apenas um filho conversando com sua mãe. Aos poucos, Dona Helena foi melhorando. Os médicos disseram que era quase um milagre, mas Eduardo sabia a verdade, ela estava lutando para ficar, agora que tinha o filho de volta. Quando ela recebeu alta, Eduardo não a levou de volta para a casa antiga. Levou-a para morar com ele, preparou um quarto inteiro só para ela, com tudo que ela pudesse precisar. Mas o que ela mais gostava era da varanda, onde podia cuidar de suas plantas de novo, onde podia ver o sol nascer toda manhã. Eduardo reduziu drasticamente seus compromissos profissionais. Delegou mais, trabalhou menos horas, aprendeu a dizer não. Descobriu que era possível ser bem-sucedido sem abrir mão de tudo mais. E descobriu que o sucesso tinha um sabor muito melhor quando havia alguém de verdade para compartilhar. Toda manhã, antes de ir para o escritório, tomava café com a mãe. Toda noite, jantavam juntos, e ela contava histórias de quando ele era criança que ele tinha esquecido. Ele ouvia cada palavra como se fossem tesouros preciosos, porque agora entendia que eram. Eduardo nunca mais ignorou o que realmente importava. Aprendeu que família não é perfeita, que amor não é conveniente, que relacionamentos exigem tempo e presença e vulnerabilidade. Aprendeu que você pode ganhar o mundo inteiro, mas se perder a si mesmo e a quem você ama no processo, você perde tudo que realmente vale a pena. E toda vez que olhava para sua mãe sorrindo na varanda, cuidando de suas plantas, ele agradecia por ter recebido aquela carta, por ter tido uma segunda chance que muitos não têm, por ter aprendido a tempo que o maior patrimônio que alguém pode ter não está na conta do banco, mas está nas pessoas que amam você sem condições, que sempre estarão lá, que torcem por você mesmo quando você se afasta. Dona Helena viveu ainda muitos anos depois daquele dia no hospital. Anos felizes, cercada pelo amor do filho que havia perdido e reencontrado. E quando finalmente chegou sua hora de partir, anos depois, ela partiu em paz, sabendo que havia cumprido sua missão de mãe, sabendo que seu filho tinha finalmente encontrado o verdadeiro sentido da vida. E Eduardo, que tinha sido o menino pobre que ela criou sozinha, que tinha se tornado o homem rico que a abandonou, e que finalmente se transformou no filho amoroso que ela sempre mereceu, carregou as lições dela para sempre. Aprendeu que não importa quão alto você suba, quão longe você vá, quão rico você fique, nada disso tem significado se você esquece de onde veio e quem esteve lá quando você não era nada além de um sonho. Esta é a história de Eduardo, o milionário que tinha tudo mas não tinha nada, até que uma carta amarelada escrita por mãos trêmulas lhe ensinou que o amor é a única riqueza que realmente importa e que nunca é tarde para voltar para casa.